Seja muito bem-vindo ao Dono do Posto. Hoje, dia 27 de setembro, estamos em Brasília, hein, Paulo? Voltamos de setembro lá da Expo Postos 2024, super animado e 11 itens na pauta. É isso aí. Para a gente muito assunto para conversar. Como sempre, né? Como sempre, toda semana muito assunto. Nosso setor é muito dinâmico, né, Daniel? Muita coisa muda o tempo inteiro, a todo momento, e a gente precisa estar sempre trabalhando aí. É isso aí. Mas vamos lá. E também agora temos novidades, a gente agora vai estar sempre intercalando com convidados aqui o Dono do Posto. Exatamente. E isso vai trazer também mais ainda dinamismo para o nosso podcast, o Dono do Posto. Vamos lá, vamos seguindo então. Nosso primeiro item da pauta, Paulo, é sobre a Petrobras, que deve distribuir 36% do lucro em dividendos. Então, para aqueles investidores e para quem aí gosta do ramo petrolífero, isso aqui significa muita coisa, né, Paulo? É muita coisa, né? Isso significa que a Petrobras vem fazendo um bom trabalho, né? Essa pauta é importante, Daniel, para que as pessoas tenham conhecimento, porque às vezes acham que a interferência, um determinado governo A, governo B, independente de governo, empresas de capital aberto, o mercado, a Faria Lima, ela olha, são os números, né? Se os números vão bem, a empresa vai bem. E a empresa vem trabalhando fortemente em todos os seus aspectos, tá certo? A empresa, para se ter uma ideia, estava com a sua parte de refino até 2019 em torno de 77%. Ela bateu até 2021, 2022, aliás, a casa de 81%. Ela está atualmente, desde que o novo modelo, a nova direção, já a partir do Prats e da nossa Chamberlain, ela está trabalhando a 93% de capacidade de refino, né? Ou seja, quase 100% em capacidade, o que faz com que, mesmo a Petrobras tendo uma enxurrada de produtos importados da Rússia, com preços muito baixos, é preciso lembrar que a Rússia ela não está conseguindo vender os seus produtos devido à guerra no mercado europeu, né? Em boa parte da América, né? Em vários países do mundo. Mas em alguns países, principalmente do BRICS, que engloba China e Brasil, esse mercado ainda está livre. Então, ela está conseguindo colocar seus produtos com preço muito baixo. Então, tem chegado muito navio, muito diesel, todo dia chega muito diesel da Rússia com preço mais barato. Independente disso, a Petrobras consegue manter a sua competitividade, tá certo? E mantendo o seu EBITDA alto. Então, ela tem mudado a sua política. Para se ter uma ideia, hoje a Petrobras está com preço em torno de 4% mais caro que o mercado internacional. A Abicom já soltou nota sobre isso. Mas ela passou um bom tempo com preço mais baixo que o mercado internacional. Então ela não teve perdas e nem ganhos, né? Ou seja, muito mais ganhos, inclusive, né, Daniel? Apesar de ter ficado um tempo com preço baixo. Então, isso demonstra que a Petrobras está com uma política correta, né? Toda a sua parte de investimento. Não se está falando nem de pré-sal. Para se ter uma ideia, Daniel, com as novas prospecções que ela tem aí já em andamento, até 2029, hoje a Petrobras está com 2,7 milhões de barris por dia. Então, pretende chegar a mais de 3,5 milhões de barris por dia até 2028. E se vier o novo pré-sal, que a gente chama que é a margem equatorial, vai chegar a quase 6 milhões de barris por dia até 2030, Daniel. Então a Petrobras, né, que hoje já está na 5ª colocação no mundo de produção diária, né? A gente tem que entender que, obviamente, até a Arábia Saudita pretende fazer corte, porque o barril do petróleo está despencando de preço. Não à toa, hoje o preço do Petrobras está mais baixo. Então, isso significa, é importante frisar que 33% de lucro em dividendos é muita coisa, Daniel. A Petrobras vem batendo todos os trimestres com lucro, mesmo tendo essas defasagens de preço. Então, o importante frisar é que
entre os amantes da política, porque todos gostam muito de olhar a Petrobras como um fato político, que nomeia esse, A ou B. Eu nunca sou contra o tipo de nomeação. Não me interessa se é político, se não é político. Interessa se ele tem currículo, passou no crivo do seu conselho e tiver capacidade de fazer um trabalho correto. Todos são capazes, né, Daniel? Independente da posição política. Claro. Por análise contábil, com certeza tem uma boa justificativa para fazer uma distribuição desse percentual, sem dúvida alguma, mas tem um fato que aconteceu umas semanas atrás que me justifica um pouco desse percentual, Paulo, que foi aquela matéria, né, falando que a Petrobras iria reajustar o valor do combustível, né? Teve uma fofoca nesse sentido e me parece que o percentual não ia ser nesse valor, mas eles reajustaram um pouquinho para cima para quebrar essa na verdade, a Petrobras ficou um bom tempo, nós já tem ela fez o último reajuste para baixo, não, para o alto, né? Em julho. Então, nós estamos aí já entrando no mês de outubro. Então, nós temos mais de 2 meses. Então, ela fez esse reajuste. E o mercado tinha expectativa. Ela fez o reajuste, empatou com o mercado internacional. Então, eles previam que fizesse o menor, ele empatou com o mercado, deu um sinal positivo. Não obstante, há mais ou menos um mês atrás, ela teve um recorde desse ano, né, de elevação em 9% em um único dia, que cobriu todas as perdas que ela teve no ano, quando o Prats caiu e entrou a Chamberlain. E agora começa a ter uma valorização das ações da Petrobras, novamente, né? Bastante, por causa dessa distribuição. Bastante. Isso é muito... Então, quem tinha condições de comprar, comprou. Quem não, agora vai comprar, mas continua em fase de valorização. E ainda a recomendação ainda é boa, viu, Daniel? Porque... Sim. Com a aprovação, eu tenho acompanhado bastante as notícias sobre os fatos, né? Inclusive depois de uma notícia que nós trouxemos aqui, quando a Procuradoria-Geral da República relatou que não era procedente a forma como o IBAMA vinha dificultando, deixando claro que não é o IBAMA o órgão responsável para determinadas coisas e que até então a Petrobras tinha cumprido. Então, acho que em pouco tempo, talvez na virada do ano aí, nós vamos ter a liberação da margem equatorial. E aí eu acho que vai ter uma disparada muito grande ainda das ações. Porque vai ter mais petróleo aí chegando, mais produção, né? Exatamente, Daniel. Muito bom. A ideia era essa, né? Mostrar que a empresa vai bem, todos os seus fatores, investimento, qualidade de produção, tecnologia, ou seja, a política certa, grau de... Não só, além disso, o refino, né? Você está com quase 100% da capacidade de refino, não há falta de produto em lugar nenhum no mercado nacional. Ótimo! Segundo item da pauta, está acontecendo agora e a gente está falando que o Lula defende o encontro com o Shell lá em Nova York, né? Bem recente essa notícia. Essa notícia é interessante. A gente gosta de trazer coisas que afetam, influenciam ou subjetivamente se tornam estranhas no mercado. O Lula, inclusive, deu uma declaração dizendo que a Shell, quando ele nasceu, a Shell já estava no Brasil há 20 anos. Quando ele nasceu, nós falamos do presidente que tem mais de 70 anos de idade, né? Se eu não me engano, 78, né? Então, nós estamos falando de uma empresa que está aqui há quase 100 anos. Né? Então, veja só. E ele fez um encontro, ele esteve em Nova York para a reunião da ONU. Isso. E ele teve um encontro que soou muito estranho. Mas nós temos que lembrar que a Shell Raízen é a maior produtora de etanol no Brasil. Um combustível verde, né, não, Daniel? Isso. Ela vem investindo muito nisso e dando muito certo. Vários investimentos, um grau de investimento muito grande em combustível do futuro, combustível verde, novas formas de etanol. Até citamos aqui daquela planta que tem lá no Nordeste. Sim. E ela vem nessa vanguarda, né? Então, não temos o teor de toda a conversa, mas parte da conversa é porque a Shell é parceira em 60% das Petrobras nos seus projetos do pré-sal. Então, e a Shell tem parceria na margem equatorial. Certo. Então, todas essas variáveis. Daniel, eu sou um cara que milito
não na forma política de fazer política de partidária, mas milito na política do cidadão e sempre trabalhei e fui defensor da questão ambiental. E eu acho que é possível você ter desenvolvimento com responsabilidade ambiental. Eu tenho a certeza absoluta que isso é possível em qualquer lugar do Brasil. E eu que sou militante da área há muitos anos e milito até hoje, e eu acho e tenho certeza que com a tecnologia que se tem hoje, até para a prevenção de acidentes, na minha opinião, é fundamental o Brasil trabalhar enquanto o combustível do futuro está vindo, né? E de forma rápida. Mas não é no estalar de dedos, nós sabemos, né, Daniel? Porque o Brasil é um país diferenciado. A gente fala aqui, por exemplo, da Noruega, né, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo e de águas profundas. Mas você chega na Noruega, é carro elétrico. Você chega na Noruega, todo mundo de transporte público. Não existe, né? E bicicleta, né? Bicicleta, transporte público. Mas como é que aquele país cresceu e chegou assim, vendendo combustível para os países que ainda não têm outra forma? Então você tem que aproveitar a riqueza para que o seu país possa crescer. E eu acho que é o mesmo modelo que o Brasil tem que adotar. A riqueza está aí, é muito grande. O Brasil tem condições de fazer isso rápido, com tecnologia, com investimento rápido, e aproveitar essa riqueza e levar as pessoas que precisam. O Brasil ainda tem muita pobreza. Nós não estamos igual à Argentina, que hoje eu vi uma matéria que, estatisticamente, 52% da população argentina está na pobreza, Daniel. 52%. Não é o caso do Brasil. Então, é importante o mais rápido. Então, eu acho que essa conversa é importante relatar, porque vai afetar projetos do combustível do futuro, Combustível Verde, que é uma empresa que eu parabenizo pelo que ela vem fazendo nessa área do combustível verde, né? Projeto exclusivo do combustível do hélio verde, né? E também a questão que eu sou completamente a favor, até porque está a 500 quilômetros da Foz, que é a margem equatorial. Eu acho que o mais rápido possível, o IBAMA precisa abrir essa porta e deixar que o país cresça nesse projeto. A gente já vem falando em muitos podcasts sobre isso, né? Desde da mudança para o elétrico, desde a mudança para o combustível. Você vai ter vários cases, né, Daniel? Isso, sobre a questão do carbono, né? Reduzir e ir para o carbono neutro. A gente fala também das gasolinas mais prêmios, que poluem menos. Perfeitamente. E que legal, né? Que o presidente, então, ele também quer falar com a Shell, e é sobre isso, né, Paulo? E foi sobre isso. É sobre essa questão também do... Então, as pessoas enxergaram muito estranho, dizendo que teve um encontro com um grande produtor de combustíveis fósseis, no momento que ele está vindo para a ONU falar sobre a questão ambiental. Mas é o maior investidor de combustível do futuro, combustível verde. E o etanol... E precisa reconhecer isso, é a raiz. Muitos países já vê o etanol como combustível do futuro. O Brasil, ele já sabe disso. Exatamente. Né? Só que outros países estão começando a olhar para isso, e não só para o elétrico. E outra, ele teve com o presidente mundial da empresa. Precisa lembrar que o presidente Lula, assim que tomou posse, em janeiro de 2023, assim que ele toma posse, um dos primeiros empresários que ele encontra foi exatamente com o presidente da Raízen. Olha só. Que inclusive trouxe uma pauta importante, que nós já falamos várias vezes aqui, que é a sonegação e também combustível de adulteração, que gera perdas de arrecadação de 30 bilhões por ano. Olha que perda que o país tem. Não à toa o projeto Devedor Consumar passou a avançar, graças a essa conversa, que está há anos no Congresso, o presidente se sensibilizou com uma pessoa que é do meio, né? E se você quer saber mais, procure aqui em setembro mesmo, nós falamos disso com o Instituto Combustível Legal sobre sonegação de impostos. Está lá no nosso podcast. Inclusive, foi o episódio mais visto do Dono do Posto até hoje. Exatamente. Falando sobre devedor contumaz, adulteração, barriga de aluguel. Exatamente, com lá vários na Expo cases. Postos. Exatamente. Terceiro item, está aqui, presidente Sindcombustíveis, que é você, né? Paulo Tavares visita Wade Damou, secretário nacional Senacom,
Quem é Senacom, Paulo? E por que você foi fazer uma visita com a Adstidamos? Então, eu quis trazer essa pauta aí, gente, porque é muito importante, né? Nós temos aí, essa é uma pauta nacional. É? Primeiramente, né? Quem é o O Senacom Adstidamos? é a Secretaria Nacional dos PROCONs. Secretaria Nacional do Consumidor. Vocês vão se lembrar, assim que o presidente toma posse, ele chama o secretário nacional da Senacom, para os PROCONs agirem, aquela história de dono de combustível está aumentando de preço. E aí nós tivemos algumas conversas confidenciais lá, né, do trabalho que ele fez. O importante é que ele percebeu, né, isso eu posso falar para todos que estão ouvindo, que o problema não é o revendedor. Lá atrás, quando ele viu aquela questão de suposto aumento de preço, porque aumentou por causa de aumento Petrobras, aumento de imposto, aquela história toda, né? A gente lembra que isso aconteceu porque nós tivemos aquela questão do PL 192 e 194 do presidente anterior, que retirou todos os impostos dos combustíveis. O governo toma posse, prorroga por 3 meses e aí, de repente, volta os impostos. E aí a população ficou maluca, né? Porque nós estamos falando de R$2 de imposto, Daniel, mais de R$2. Então a gasolina estava R$3, foi para R$6 de novo. E ninguém estava entendendo, achando que era abuso. E aí o secretário foi acionado, chamou os PROCONs e perceberam que não era o problema do revendedor. Nós estávamos repassando. Ele encontrou outros problemas, que não cabe aqui relatar, que eles estão lá levantando e estudando. Mas o importante é que nós procuramos o secretário para uma pauta que eu acho fundamental. E ele se comprometeu a fazer isso. Nós propusemos lá, né, não só como presidente do sindicato, como representante e vice-presidente regional da Fé Combustíveis, para que faça uma audiência pública, mas com a presença de todos os PROCONs, Daniel. Todos os PROCONs. Por quê? Tem um estudo que mostra que 60% dos caras, dos diretores de PROCONs, ou foram ou pretendem ser políticos. E aí, interfere muito. Diretor de PROCON, que quer ou foi político, se usa do cargo, às vezes, para fazer certos abusos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que está acontecendo nesse momento. Eu estive em Goiânia, eu tenho o posto lá, recebemos lá nova notificação, onde o PROCON foi exigir que os postos de combustíveis tivessem uma margem de lucro não superior a 20% da nota fiscal. Veja que no ponto nós chegamos, o PROCON querendo tabelar preço. E ele se baseia numa lei de 1951, só que ele coloca os técnicos interpretando a lei de forma incorreta. A lei diz, essa lei ainda está em vigor, que uma instituição não pode elevar o preço sem justificativa, né? Então, primeira questão, qual a justificativa para ter elevado o preço? Do nada, né? Então, é preciso entender que, às vezes, um revendedor ele faz promoção, ou o mercado, que é muito competitivo, baixa muitos preços, de repente ele recompõe o preço. Então, essa precisa ser considerada uma justificativa plausível. Não teve nenhuma variável no mercado e o preço caiu bastante. E depois ele se volta ao normal. Então, se ele cai muito e não tem justificativa, por que caiu e ninguém questionou? Então, se ele volta ao preço normal, é completamente reconhecido. A gente sabe, a gente vê muito no Natal, né? O cara, você vai comprar um presente, acabou o Natal, chega janeiro, tem a liquidação de lápis vermelho. Liquidação de tudo. Acabou a liquidação, volta ao preço normal. Então, o segundo ponto foi o seguinte, essa justificativa que alguns PROCONs estão utilizando, se baseia o seguinte, ipsilipse, o que está na lei é que a empresa não pode ter uma margem de lucro superior a 1/5 do seu patrimônio. Então, meu amigo, a empresa como toda, não é nota fiscal e preço de bomba. Você tem outros produtos que fazem parte do patrimônio da empresa. E quando se fala em patrimônio, significa que todo o seu grau de investimento, aqui está ali, naquele negócio, o seu lucro para sustentar, não pode ser superior a 1/5 de todo o negócio. Então, você tem que envolver ali o custo da empresa, aluguel, o custo do imóvel que você está lá, o que você investiu em compra de tanques, de bombas. Então, essa conta nunca chega, Daniel. Nunca vai chegar a 1/5. Ninguém hoje tem margem de lucro, ninguém tem hoje margem de lucro superior
ou igual a 20% do seu investimento global, que é o tal do patrimônio. Porque o patrimônio é tudo, é o seu estoque, é o seu negócio, seus colaboradores, o seu imóvel, tudo isso, né? Quando você emite lá seu EBITDA, provavelmente você está tendo um lucro lá em torno de 1 a 3% do seu grau de investimento. É a média de mercado. Agora, veja o que o cidadão fez. Essa deveria ser feita a conta. Por isso que eu trago essa pauta. E eu levei isso para o secretário nacional. Fazer uma audiência pública para os PROCONs, para que eles possam entender que estão fazendo de forma errada e agindo de forma para ganhar voto, para ganhar popularidade com a população, né? Então está fazendo a conta errada. E às vezes o revendedor que não tem aí um bom advogado não percebe essa conta. E apenas fala, não, eu tenho livre concorrência, existe uma lei, não só de 2001, mas também em 2021 também do presidente Bolsonaro, que é a lei do livre mercado, em que desde que o tabelamento deixou de existir em 2002, né, o preço é feito por nós, os comerciantes, o preço é livre, né? E os órgãos estão aí para ver se não haver abuso de preço. Agora, querer tabelar, baseado numa lei de forma errada, e aí engana inclusive os técnicos do PROCON. Você sabia, Daniel, que todos os PROCONs do Brasil têm, em média, 10% de funcionários de carreira? Olha só. Então, são técnicos que estão ali para fazer política. Eu acho que, pelo menos aqui no Distrito Federal, Paulo, não sei se eu estou enganado, mas a gente está livre disso, né? Aqui no Distrito Federal, a gente não tem esse tipo de problema há muitas décadas, né? Quero fazer aqui um elogio ao Marcelo. Marcelo, que é o diretor do PROCON do DF, ao governador Ibanez, que sempre ouviu o nosso setor. Sim. O Marcelo, diretor do PROCON, independente de um dia ele ser ou não político, ele faz um trabalho sério. Mas nem só esse governo, Paulo, porque eu não me recordo. Você está como presidente, eu já estive como presidente antes. Não me recordo também. Eu nunca me recordei de um problema com o PROCON aqui no Distrito Federal. Mas quando a gente encontra com outros presidentes de outros estados, é recorrente o que aconteceu no Mato Grosso, né? Um abraço aqui ao Cacau, que ele está sofrendo lá. Veja só, o PROCON exigir que o presidente do sindicato apresente as notas fiscais de todos os revendedores. Olha que loucura, Daniel. Aliás, sigilo agora, fiscal. Você falando, eu me lembro de uma vez, aconteceu sim, em 2016, uma exigência de todos os postos do DF apresentarem a nota fiscal. Não é problema apresentar. Mas não teve autuação. Isso. Teve só a solicitação. Não é problema apresentar as notas fiscais. Se ele apresenta a nota fiscal... Agora, o problema é, você apresenta a nota fiscal e o cara diz, baseado numa lei que não tem nada a ver, que o preço de bomba não pode ser superior a 20% do preço de compra. Olha que loucura, Daniel. Você não pode pegar se você É porque você pode ter um produto com mais de 20% e o outro com 10%. Mas na média... Você não sabe o custo daquele comércio naquele mês, porque também tem essa flutuação. Ele tem que ver a média do negócio, cara. E o negócio vai mudando, ele não é o mesmo todo ano. Exatamente. Tem determinados momentos que você faz promoção do produto e compensa com o outro. Isso é normal em qualquer negócio. Por exemplo, dezembro é um mês atípico que se paga 13º. Exatamente, exatamente. Nós estamos agora de bandeira vermelha na energia. A energia aumentou em quase 40%. É o mês que pagamos IPTU comercial. Exatamente. É um outro exemplo. Exatamente. Que não é barato. Que não é barato. Então, você tem uma série de variáveis que tem que compensar nessa conta. E o cidadão pega o preço de compra e bota 20%. Ele está extremamente errado e precisa que os PROCONs e aí nos ajude. E aí eu tive na Senacom, solicitei ao secretário uma audiência pública para envolver os PROCONs, a revenda, a distribuição. E ele concordou, achou muito interessante a ideia e disse que vai dar provimento para que isso aconteça. E aí sim a gente faça um debate, né, profícuo que possa atender os anseios da população. Perfeito. Acho que a gente debateu bastante isso e faz total sentido o que a gente está falando. Isso aí. E você que está nos assistindo, se você quiser comentar sobre isso,
pega aqui embaixo e comenta também. Mande seu comentário sobre esse assunto. Sobre despesa, né, sobre posto de combustível, sobre margem de lucro e outros itens também. Aproveitando sobre esse assunto, Paulo, o item 4 da pauta tem tudo a ver, porque ele também está falando sobre preço de combustível, só que agora sobre preço da querosene e da aviação, e ainda fala sobre a avaliação de cenário para a gasolina, só que agora é sobre a direção da Petrobras, né? Fala um pouquinho aí sobre esse item. Então, desde que a ABICOM, né, que é uma instituição muito forte, né, é os sindicatos das distribuidoras, e essas indústrias elas têm muito peso no mercado. E começaram a dizer, começaram a relatar, e isso é um fato, porque a Petrobras ela tinha o programa de PPI, que é a paridade de preço internacional, adotado em 2017 pelo Pedro Parente. Você vai se lembrar, Daniel, gasolina subia e descia todo dia. Sim. O seu preço do dia seguinte você nunca sabia. Até chegar a greve dos caminhoneiros em 2018. Justamente. Maio de 2018. Ela acontece justamente por causa disso. Né? Porque qualquer intempérie. Aí a gasolina, o petróleo bateu $100, a gasolina e o diesel já estava batendo na casa dos R$8. Aí os caras piraram, né? Então, é importante essa pauta, porque nós abrimos o nosso podcast para dizer que a Petrobras mudou o modelo de paridade. Todo mundo dizia que ia ser o caos, e muito pelo contrário, vem dando certo. Aumentando, inclusive, o que era o temor dos investidores, o seu ganho de dividendos. Significa que não precisa ser todo dia. Petrobras levou quase um ano para fazer um reajuste, que foi do ano passado, em julho desse ano. Tinha sido, então, setembro do ano passado, e foi em julho desse ano. E agora já está um certo tempo, quase 3 meses, com paridade maior, ou seja, o preço internacional está mais barato que o nacional. Por quê da Petrobras? Porque o petróleo caiu no mercado e o dólar, Daniel, está a 4,40. Nós estamos falando de quase R$6 há pouco tempo. Desculpa, 5,40, estava falando de 6. Então, tudo isso influenciou. Então, o preço Petrobras. E aí, ela fez um movimento, jogou na imprensa, e a imprensa começou a questionar e veio boatos que ali ia baixar o preço. A gente sabe que isso é boato de mercado, né? É igual Bolsa de Valores, os caras jogam boato. Alguém está ganhando com isso? É claro que a Petrobras está, obviamente, observando tudo isso. Mas o importante é que ela, pela primeira vez, diz, né, que é uma decisão técnica, está correto, mas ao baixar o querosene em 9%, que é um derivado, significa que pode vir surpresa para você, cidadão, para você, revendedor, né? Quem gosta de ter muito estoque, né? É melhor baixar um pouco os estoques, porque pode cair um preço, você vai estar com um produto muito mais caro, que é outra coisa que o PROCON tem que relevar, não é não, Daniel? É outra coisa que ele precisa relevar, que é o estoque, isso faz parte do patrimônio. Então, a Petrobras diz, abaixou o preço do querosene, 9%, a aviação deve estar feliz, né? Que tem tudo em dólar, mas eu compro o produto em real aqui. E aí vem e já está estudando a questão da gasolina. Por enquanto, não há pressão do etanol, apesar das queimadas, né? Todas as informações que temos é que o sofrimento do etanol vai ocorrer para a safra do ano que vem, o que poderá ter impacto em meados de fevereiro, março do ano que vem, mas mais profundo no segundo semestre do ano que vem, que é após a colheita. Então, a tendência, o estoque de etanol é muito alto, muita produção, muito estoque, então a demanda e oferta estão equilibradas, então o etanol vem se conservando nos preços. O que significa que para o ano que vem, após a nova safra, é que a gente vai entender o impacto das queimadas e vai entender o que vai acontecer com o etanol. Mas, por enquanto, a tendência de mercado agora, após a fala dos diretores, é que sim, pode estar vindo aí, Daniel, uma queda de preço na gasolina. O que vai ajudar, Daniel, ontem saiu o IPCA, anteontem, foi abaixo do que o mercado esperava. O mercado estava esperando em torno de 0,28 a 0,30, ele veio a 0,13, que significa que a inflação está um pouco acima da meta, mas menor que o esperava. Com a gasolina baixando, com certeza
a meta de inflação esse ano vai estar dentro da planejado. meta do planejado. Uau, isso é muito bom, né? E a gente está acompanhando a tabela de equiparação de preço internacional. Exatamente. E ela está verdinha ali, né, Ela Paulo? continua verdinha. Né? Ali entre 20 e 22 centavos. Ela abriu hoje o dia em cima, exatamente Ou em cima seja, disso. a Petrobras tem capacidade de reduzir 20 até 20 centavos no preço da gasolina no Brasil. Ela ainda não está fazendo porque ela segurou por Ela abriu hoje, tempo. Daniel, a 32 centavos verde para diesel e 25 para gasolina. Então, os 20 centavos seria muito bom. Eu acho que pode ser até mais, mas é preciso lembrar, gente, que ela ficou um tempão vermelho. Então, o que ela está fazendo está correto, não tem nada de grave. Está segurando ali, observando. O tempo que ela ficou de vermelho, que foi muito, ainda vai pagar muito dividendo. Foi uns 3 meses, não foi, Paulo? Foi um pouco mais, E já está agora nos 2, se eu não me engano. Eu acho que até outubro, com certeza, deve ter alguma vai posição. vir uma queda. Nas próximas semanas deve ter algum posicionamento. E outra, nem que baixe uns 10 centavos. E a Petrobras analisa isso com prospecção de mercado também, Daniel. Né? Como é que está a produção? A demanda está fraca no setor. Não à toa, hoje eu vi uma notícia que a Arábia pretende cortar um pouco a própria produção dela. Né? Mas o importante é que o Brasil não depende de petróleo no mercado internacional, porque o Brasil tem autossuficiência. Né? A questão de mercado. Ela precisa ter uma empresa saudável, equilíbrio econômico, equilíbrio fiscal, equilíbrio de investimento. Então, por enquanto, né, há pouco tempo ela teve uma queda no seu lucro, mas foi porque ela pagou uma dívida com a União, o lucro foi muito alto. Né? Então, veja que ela conseguiu pagar uma dívida gigantesca, né? De mais de 16 bilhões. Então, eu acho que está tudo indo no caminho certo. Muito bom, muito bom. E eu estou muito animado, Paulo, com o item 5º. A gente vai sair um pouquinho aqui do Distrito Federal. E eu estou animado porque isso aqui é uma novidade para o Brasil. Muito bom isso aí. Daniel. Maranhão terá o primeiro corredor para caminhões a gás do país, que dará de 400 a 1.200 quilômetros de autonomia, hein? Daniel, olha que interessante, hein, cara? Isso é uma ação do Maranhão. Isso, obviamente, o Estado precisa investir, Daniel, né? Porque no início é muito difícil, precisa ter ajuda do Estado, né? Aí é com financiamento, ajuda para o caminhoneiro comprar um caminhão, né? Mas eu tenho uma pergunta aqui, Paulo. Isso aqui vai sair mesmo? Então, a informação que eu colhi em outros ambientes é que o projeto está bem avançado, já tem recurso e vai sair. São pequenos corredores, é como se você fizer daqui, Brasília-Goiânia. Então, você tem que ter pelo menos um posto de abastecimento no caminho de 200 quilômetros. A cada 200 quilômetros. Então, se você faz um corredor, por exemplo, Brasília Cristalina, aí você bota um posto. Depois vamos fazer um corredor Cristalina Catalão, aí coloca outro. Depois de Catalão até Uberaba. E aí você vai criando alguns pontos, alguns corredores. Daqui a pouco você está chegando em São Paulo. Né? Se você tiver pelo menos um posto, você já resolve o problema. E nós estamos falando de um produto, Daniel, que tem abundância no Brasil. Como não há muito, ainda não, você tem muito produto que vem da Bolívia, no Brasil, então a dependência não é tão grande. Esse projeto que saiu aí da questão do gás, nós já falamos aqui no podcast no passado, quem quiser assista, né? Tende a cair o preço, e a Petrobras mudando a sua maneira de... Nós já falamos sobre isso, você até participou de um almoço com o meu tio, né? Que é um grande entendedor disso, explicando por que injeta o gás de volta para manter a pressão, para o petróleo sair. Mas tem outras maneiras que é possível fazer, onde vai ter abundância de gás, Daniel. Abundância de gás. E aí você pode ter um gás, né? Inclusive você pode ter gás de produção natural, inclusive. E você pode ter corredores, e o gás é muito menos poluente, é quase nada de poluição. E o custo muito mais baixo. Né? Hoje ele é alto, mas com esse projeto vai ficar baixo, muito mais baixo do que hoje, que está empatando. Então você pode ter corredores do problema que é o Brasil. O Brasil hoje ele tem deficiência exclusivamente no diesel, na commodities diesel. Então o Brasil importa entre 25% e 30% de diesel, porque o Brasil é um país transcontinental. Metade dos combustíveis consumidos no Brasil é diesel, Daniel. A outra metade está entre gasolina, etanol e os outros derivados. E que pena, hein, Paulo, que o gás não deu certo em Brasília, né? Que não pena. Infelizmente. Falta de investimento e falta de ajuda do Estado.
Esse mês estivemos lá na Expo Postos, tivemos uma palestra inteira para falar só sobre o gás. Tem uma visão incrível sobre o crescimento do gás no país. Bastante. E aqui em Brasília não ficou nenhum posto. O Nordeste inteiro, Daniel. Está crescendo muito. É São Paulo. muito gás, cara. Salvador, qualquer posto Salvador tem gás, Daniel. Né? Rio de Janeiro, qualquer muquifo tem gás. Brasília a gente não tem mais nenhum posto. Tinha posto. 2, ficou 1 e agora E um por nenhum. muito tempo, agora nenhum. Por causa da dificuldade. O custo é muito alto para manter. Tem que ter um volume muito grande. Né? E o custo é manter. Você tem que ter, não é igual gasolina que você vende muito todo dia. No final do dia o tanque já está seco. Você precisa ter consumo. Para ter consumo, você tem que dar incentivo para que o cidadão queira ter um carro a gás. E entre os incentivos está, o produto tem que ser barato, ele tem que ter, no início, tem que ter alguns incentivos fiscais para que ele possa investir e mudar seu carro com os kits, né? E a compra desse equipamento. Lembrando que no caso do gás, Daniel, diferentemente do carro elétrico, ele é 100% ou é gás ou é combustível. O carro elétrico a gente sabe, tem um que é elétrico, tem outro que é híbrido, e lembrando que no caso do carro elétrico são 2 motores diferentes. No caso do gás, não, é o mesmo motor. É só um adicional que é criado ali no carro. E o outro fato importante é que hoje a autonomia dos caminhões já estão saindo entre 400 e 1.200. Os mais tecnológicos é 1.200 quilômetros de autonomia. É sinistro. Vai daqui ao Rio de Janeiro com autonomia de 1.200 quilômetros. É isso aí. E o gás, ele também não polui tanto quanto os combustíveis fósseis. Exatamente. Fora quase o silêncio. Não polui. Né? Silêncio quase não polui. E tem abundância de produtos, só precisa ter preço e ajuda, como está fazendo o Maranhão. Parabéns ao governador do Maranhão. Muito bom. Funcionaria bem se a gente tivesse um custo bom aqui em Brasília. Exatamente. Brasília, Goiânia, hein? Com pequenos corredores. É isso, você faz pequenos corredores. Né? Você não Como é que é o gás em Goiânia, Paulo? Não tem também? Não tem muito também. Também não tem. Quase não tem nenhum posto com gás lá? Não, eu confesso que não sei. Depois pesquisa isso. Vou pesquisar para a gente trazer aqui para o próximo podcast. Legal. Item 6, Tarcísio quer apertar cerco contra crime organizado em combustíveis. Antes de entrar nesse ponto, Paulo, eu vou dar uma atualizada do que está acontecendo. Isso aí, importante. A gente veio falando muito do PCC, a gente veio falando da Copap, não é só o PCC, né, Daniel? Não é só, mas é o maior, né? É o principal. E cada vez, Paulo, que eu vejo na televisão uma queimada, eu lembro de imediato a intenção desses crimes organizados em tacar fogo. Eu lembro daquele domingo em que tacaram fogo ali na região do estado de São Paulo. Ribeirão Preto, o maior produtor aí de cana-de-açúcar. E era proposital para se ter algumas vantagens governamentais, né? Para ter uma forçação de barra. Então, quando eu vejo queimada, eu me lembro de combustível. Olha que louco. É isso olha mesmo, a associação que eu já tenho. Olha que ponto que nós estamos chegando. E eu acredito que hoje o governo federal e do estado de São Paulo, ele já sabe, ele já tem uma percepção. Já sabem. Que tem tudo a ver. Crime organizado com queimada. Não tem a menor dúvida. Tem a ver isso aqui, amigo? Então, cara, primeiramente, já que você falou de queimada, né, tem muitas variáveis aí, tem muito, obviamente, já tiveram mais de 180 prisões, Daniel. Nossa. 180 no Brasil inteiro, né, de queimada. Algumas filmadas claramente. Tem muita filmada. Os caras foram fogo. O cara desce do carro, então, taca hoje eu acho que há uma consciência na população que essas queimadas são totalmente criminosas, né? E no caso de São Paulo, né, muitas informações chegam que levam a crer, a gente não pode afirmar nunca porque não foi julgado, que são criminosas devido ao crime organizado na área de combustíveis. Né? Eles que ganham. Porque eles afetam o etanol, que é produto. E aí, enquanto que o crime organizado usa o metanol. Que tem um imposto menor. São os concorrentes, né? Eles queimam os concorrentes. Queimam o concorrente para usar metanol. E aí acontece isso, né? Mas o que tem de interessante aqui? Eu vou falar aqui, por exemplo, um fato que aconteceu com uma distribuidora Imperial, ali em Campinas, que vinha fazendo coisas desse tipo de sonegação, porque eu volto a afirmar, para quem não conhece, mais uma vez, o combustível hoje tem mais de R$2 de impostos, ok? A gasolina hoje, para se ter uma ideia, falar da gasolina que é o mais importante, R$1,36 de ICMS. Esse valor é igual no Brasil inteiro, para qualquer lugar
de norte a sul, qualquer posto, R$ 1,36 vai para o Estado, para aquela unidade federativa. E de imposto federal, 70 centavos. Então, nós estamos falando de R$ 2,36. Quem é que recolhe esse posto? Não é o dono do posto. Não é o posto de gasolina. Quando a gasolina é despejada no tanque do posto e a nota fiscal que ele recebe, lá já está escrito: foi recolhido, entre aspas, tantos reais de ICMS, PIS, COFINS e CID desse produto, dessa gasolina. O que significa que, se eu comprasse o produto sem imposto, né, a reforma tributária vai ajudar muito, que é o imposto que a gente fala em cadeia, né? Imposto cumulativo. Um supermercado, quando compra de uma distribuidora, a distribuidora recolheu o imposto, depois ele também vai recolher o imposto. No nosso caso, como nós somos monofásico, o meu produto não tem imposto. Depois que eu vendo, eu não preciso declarar imposto para recolher para a empresa. Não imposto que eu digo, ICMS. Igual o mercado tem que recolher ICMS do que ele vende. Porque o nosso ICMS e o nosso PIS/COFINS já foi recolhido. E aí, quando você tem uma distribuidora que vende o produto e ela não entrega esse imposto para o Estado, ela fica até um certo tempo, depois ela é fechada. Então, o que acontece o devedor contumaz? O cara cria uma distribuidora, uma formuladora de combustível, por exemplo, estava fazendo isso. Ela formulava o produto, entregava para uma distribuidora, a distribuidora entregava para o posto. Só que ela não recolhia esse imposto por muito tempo. Aí quebra o CNPJ, que a Receita vai lá e fecha o CNPJ. Ele abre outro CNPJ e começa a fazer a mesma coisa. O que ele fazia não entregar o produto? Ele põe na nota, mas não recolhe. E aí dá essa vantagem para aquele dono daquele posto. Fala: estou te entregando um produto, só que eu vou te cobrar um valor menor, porque eu não estou recolhendo imposto, apesar de ter na nota. E aí tem a lavagem do dinheiro nessa história. Entendeu? A nota deveria ser R$ 5,50, que é o preço da gasolina comprado hoje, da distribuidora. Ele fala: ó, a nota é de R$ 5,50, mas eu vou te cobrar 4, por exemplo. E aí ele lava o dinheiro para chegar aos 5,50. E cobra do revendedor 5,50. Então, os dois lados ganham. A distribuidora ganha mais, porque ela não recolhe imposto. Então, ela está fazendo gracinha com dinheiro público. É o dinheiro mais barato que existe no mundo. Né? E algumas se usam disso e depois fazem refis para devolver o dinheiro sem juros e correção. E não paga, porque só paga a primeira. É o dinheiro mais rápido e mais barato, porque você vai pegar um empréstimo no banco, você tem que ver o seu tamanho, para ver se você pode pegar empréstimo. Nesse caso, quanto mais ela vende, mais ela tem dinheiro. Mais crédito ela tem para poder fazer a sacanagem. Aí ela não paga, depois vai lá, pede um refis lá no legislativo, ganha o refis e vai devolver o dinheiro sem juros e sem correção. E devolve para o Estado. O Estado quer, porque está devendo muito, é bom que arrecada, né? E então trabalhou e ficou milionário, cresceu, ficou grande, comprou um monte de posto, trabalhando com dinheiro que não é dele, o dinheiro público. Então, o que o Estado de São Paulo... Então, tem uma distribuidora, ela chama Imperial. O Estado de Campinas, a Prefeitura de Campinas obriga agora quem comprar da Imperial, que é uma distribuidora, porque ela vinha fazendo isso, é obrigado a ter lá no posto e apresentar para a Receita, aquele posto que compra da Imperial, uma cópia do boleto pago do recolhimento do imposto. Olha que legal. Então, você está comprando da distribuidora Imperial, mas mensalmente apresenta a nota, cópia dos pagamentos que a Imperial recolheu o imposto. Se você não apresentar mensalmente, você é multado. Se a distribuidora for multada e tiver que devolver, você é solidário e vai devolver junto. Essa é uma coisa de fazer no Brasil inteiro. Por enquanto é uma determinada distribuidora. O outro assunto que eu trago aqui é que São Paulo está usando uma coisa que foi feita nas Filipinas, Daniel, que é chipar os combustíveis lá na distribuidora. Todos, obrigatoriamente. Então, eu não conheço ainda a técnica, é uma matéria nova, eu vou me aprofundar e prometo trazer aqui da próxima vez. De uma forma que em qualquer momento que a fiscalização chegar, através desse chip, ele vai saber qual é o produto, de onde vem, qual distribuidora. Já tem aqui no Brasil, Paulo. Chipado. Isso, eles chamam de chipagem, mas na verdade é um tipo de molécula que acompanha o combustível.
Mas esse modelo, não sei se é de molécula, eu sei esse qual que é. Esse já tem no Brasil. Esse eu sei que tem. Ou seja, quando a gente pega, por exemplo, a gasolina Podium da Vibra Energia, né? Quando ela vai ser feita a análise, a gente descobre de quando que ela foi feita, da onde foi a origem e se ela realmente é a Podium. Então é mais ou menos isso. Então eles querem fazer isso de uma forma onde vai agregar o valor nesse produto com a questão dos impostos. Então ele vai saber se... vai fazer o rastreio também dos impostos. Para saber se aquele imposto foi recolhido ou não. O que eu tenho consciência é que existe o rastreio da origem do combustível, não dos impostos. Pois então, mas será que essas formuladoras como a Copap têm essa chipagem? Não, normalmente são só distribuidoras como Shell, Ipiranga, Vibra, são só as grandes. O que o governo de São Paulo quer fazer... É com todas. Com todas, mas para isso ele precisa da ajuda da Agência Nacional de Petróleo. Obrigar com que seja uma regra. Que torne regra. Isso uma regra, uma As portaria. grandes eu sei que já fazem. Então, é um Estado muito forte, eu creio que eles vão conseguir isso. Mas o governo está trabalhando proficuamente para que isso ocorra Faz total sentido. O mais rápido possível, e aí você vai resolver todos. E aí a chipagem vai estar em cima também do imposto, porque você sabendo se o combustível é daquela distribuidora e ela não está recolhendo, chegou naquele posto, aquela gasolina, ele sabe qual é a distribuidora, você... A partir de agora não pode comprar mais dela porque ela não está pagando imposto. Se eu não estou errado, Paulo, isso vem junto com o corante do combustível, tá? Eu Na hora não sei, da mistura do corante... A matéria que eu vi, eu estou trazendo, mas você sabe como é que eu sou, eu vou estudar profundamente para entender essa tecnologia. Sabe quem pode te ajudar? Esse é um assunto novo que surgiu há 2 dias, por isso que eu trouxe para cá. Quem pode te ajudar é o de olho no combustível. Depois procura... E o ICL também. De repente, sim. Pega o de olho no combustível lá, chama eles isso lá. Aí. E aí, de repente, eles conseguem te falar como é que funciona. Mas é isso, Daniel. Eu acho que o governo de São Paulo, um assunto importante, Daniel, 40% dos combustíveis vendidos no Brasil é em São Paulo. E do total de combustíveis vendidos em São Paulo, 10% tem sonegação de impostos. Não estou nem falando, está ligado ao crime organizado, não estou nem falando de produto adulterado. Somente de produto com sonegação de impostos. Nós estamos falando de R$ 2,36 na gasolina. É muita coisa, hein, amigo? É muita coisa. Bora ligar o turbo, Paulo? Temos 15 minutos para terminar então, e ainda faltam 5 pautas. Esses são mais rápidos. Ligando o turbo, então. Item 7, vamos voltar a falar sobre o Mercado Livre de Energia, que recebeu 16 mil novos consumidores até agosto. A ideia é falar aqui um pouco rápido, gente, porque a gente já falou sobre isso. Esse é um assunto que está chegando muito para a nossa revenda, e o revendedor está ficando muito... Vai nos eventos e fica decepcionado. Por quê, Daniel? Porque ele não é de alta tensão. Grande consumidor. Ou grande consumidor, ou de estar ligado a uma alta tensão. Se ele é grupo 1, 2, A ou B, ele tem que ser A. A ideia é um pouco explicar isso aqui, consumidor. Geralmente, você está apto a ter isso se o seu posto tem um transformador próprio para você. Então, você, para começo, você tem um transformador só para o posto, você é de alta tensão. Se você não é, você tem que fazer essa transformação primeiro. Ou seja, é caro. Você tem que investir nisso primeiro. Certa vez eu não transformei, paguei um transformador só para mim. Mas eu precisava de mais amperagem no meu posto e eu paguei para a SEB, na época, trocar o transformador que era da quadra que me absorvia de energia, né? Me gerava energia. E aí eu paguei para trocar o transformador para aumentar a minha amperagem. Então você muito consumidor, dinheiro, hein? Essa então as grandes empresas, então o revendedor está acostumado a ir nos eventos e voltar decepcionado. Então, primeira coisa, vai no evento, se você tiver um transformador próprio, pode ir que você é um cara que está ligado em alta tensão, já está apto a isso. Até que o Mercado Livre chegue para o consumidor comum, não é isso, Daniel? Eu ficaria feliz, Paulo, porque se eu tive que mudar o transformador, é porque eu estou pagando uma conta muito cara de energia. É exatamente isso, é mais ou menos isso. Mas também depende da venda, né? Então também estaria meio triste por esse lado, né? E depende da margem, né, Daniel? Opa, aí sim, hein, amigo? Esse é o ponto certo. Se a gente não tiver os PROCONs aí querendo tabelar nossos preços. Vamos lá. Item 8, nova regra de meios de pagamento para postos passa a valer em 1º de outubro de 2024. Que regra é essa, Paulo? Então, Daniel, essa regra aí é porque você sabe que os transportadores, a grande maioria absoluta, nós estamos falando da casa de 80% ou mais, que trabalham com grandes transportadoras, recebe os vouchers ou os famosas
cartas fretes. Então, às vezes o cara vai fazer um transporte, vai custar lá, sei lá, 10 mil. Aí ele recebe uma carta frete de 20, para que ele possa pegar os 10 e usar para pagar o hotel dele, a alimentação, né, hospedagem, as outras despesas, e recebe dinheiro. É claro que nessa questão aí, há, querendo ou não, um pouco de desvio, que é declaração de imposto de renda. Ele não declara que recebeu os 10 mil de diferença, porque aqueles 10 mil não vai para a declaração de imposto de renda dele, por exemplo. Ele recebeu 10 mil de salário, concorda? Isso aí já é uma sonegação, né? Ele não recebeu o pagamento, ele vai lá e como se ele não recebeu nada, e ele vai gastando dinheiro. Então, um pouco de controle. Outro fator é que parte do dinheiro pode não ir para combustível, pode gerar alguma coisa. Eu acho que o governo tem um pouco de razão para ter mais controle, ter menos sonegação, mais fiscalização, mas a revenda ainda não está preparada para isso, né? Como é que vai ser controlado? Como é que é essa nova regra? O que acontece é que a regra, antes, se você tivesse uma carta frete de 20 mil e vai encher o tanque e vai gastar só 10 mil de combustível, você pega 10 mil em dinheiro. Perfeito. Tá? Hoje era limite só em R$1.000, eles estão limitando. Ou seja, você tem uma carta frete de 15, você gasta 10 de combustível, ele só pode dar um troco de 1.000. Os outros 4 mil, querendo ou não, você vai ter que gastar com combustível de novo no próximo posto ou voltando naquele. Perfeito. E aí a Fé Combustível pediu, né, porque era para entrar em abril, para entrar, conseguiu, vai entrar em 1º de outubro. Meses. E aí uma notícia nova é que a federação pediu mais uma prorrogação para que os postos do Brasil inteiro, aqueles grandes postos, tem posto aí, meu amigo, de 12 milhões de litros mês, que é o maior de todos no Brasil, de 9 milhões de litros, é muito diesel, né? Aí imagina a quantidade de carta, frete e dinheiro que ele tem que ter em caixa. Ele tem que ter um cofre dentro do poço para devolver esse dinheirama. E aí está limitando em R$1.000. Aí precisa mudar sistema, software, e que parece que os postos e, obviamente, os transportadores se adaptem, né? Pediu mais um pouco de prazo, mas por enquanto está determinado 1º de outubro, é o que está valendo. Você que é revendedor... 1º de outubro está ali, hein? Está ali, daqui 4 dias. Você que é revendedor aí, de estrada, de rodovia, se prepare. Você que roda em caminhões, que por enquanto que está determinado na sua carta frete, você pode pegar no máximo para cada faixa, cada carta frete, R$1.000 de troco. Olha aí. Isso aí vai afetar muitos postos rodoviários. É isso aí. E tem 9, olha aqui você de novo, Paulo. Você esteve agora também com o Vitor Correia, diretor do Senac, daqui do DF, né? E fechou parceria para a criação do curso para frentistas agora em 2025. Fala mais, Paulo. Então, nós tivemos presente lá com o William, um abraço para o William, presidente aí do Sindicato Laboral, com o Vitor, que um abraço também, é o diretor do SESC aqui do Distrito Federal. Mas esse é um modelo que já teve em alguns estados, acho que foi Bahia e um outro, e parou. Mas a ideia é voltar com um modelo novo, né? Onde o frentista faz o curso e já sai com a NR20, Daniel. Opa. E a ideia é ter treinamento que possa avançar para chefe de pista e gerente. Ou seja, nesse curso, é um curso bem interessante, muito bom, vai treinar em tudo. Inclusive com as novas tecnologias, aplicativos de fidelidade. O treinamento foi muito bem feito, a gente construiu bastante. A ideia é começar em fevereiro do ano que vem e exportar isso para o Brasil inteiro no sistema FEComércio, no sistema CNC de todos os SESCs do Brasil. E aí ele já sairia também com a NR20, né, com todo o seu treinamento. Preparado, como frentista profissional. Porque a NR20 a gente tem que pagar para poder treinar ele. Legal. Aí a FEComércio vai absorver com S. O SESC já vai entregar tudo, o sistema S. Então, quando você contratar o cara, ele já tem NR20 por 3 anos. Você não precisa pagar de novo. Legal. Já está pronto para o posto, só chamar. Entrevistar. Exatamente. Aprovar, ele e a ideia, cara, é que o cara treinado, ele vai ter lá a nota. Você vai olhar o currículo, ó, você foi bem em atendimento, você foi bem nisso e tal. Legal, hein? Aí você vai ter um portfólio, o cara já vai... A ideia é que fazer com que a revenda só contrate o cara que tem curso. Legal. Isso vai melhorar muito. Então vai ter muita gente demandando curso e você vai filtrar melhor. Você vai ter um estudo, um cara que tem mais tendência para ser chefe de pista, para ser gerente. E vai ter custo para o posto ou para o sindicato? R$0. Aquele revendedor que recolhe seus impostos normalmente, ele já paga as suas taxas para a FEComércio. Por Sistema S, né? E o cara que é trabalhador carteira assinada,
que também recolhe, tem direito ao Sistema S do comércio varejista, vai poder fazer o curso com garantia de emprego. Ótimo, que ganho, hein? Que É, vitória. muito bom. Parabéns, Paulo. Foi difícil? Foi complicado, demorou. Foi muitos anos, né? Demorou, a gente está 1 ano nessa história, mas demorou para montar o currículo, isso é o que demorou mais, né? Uma parceria a Vai 4 ter mãos. alguém dos postos à frente disso, acompanhando isso, ou está tudo com o Sistema S? Não, nosso sindicato, o Sindicato Laboral e o Sistema S está à frente disso. Mas tem uma constantemente. pessoa com algum cargo lá dentro Não, acompanhando tem isso? o pessoal, obviamente, tem as pessoas do Sistema S, do SESC Indy. Lembrando, SESC não, me desculpa aí, Daniel, vamos só recapitular. Senac. Senac é o treinamento. Me perdoe Cuida a todos. de- O Senac- SESC oferece serviço, né? Saúde, educação, O segurança. Senac que é treinamento Treinamento profissionais. e curso. O Senac, inclusive, tem faculdade, viu, Daniel? O Senac tem faculdade. Então, a ideia é, junto com o Senac, tem um setor só para isso. Só o setor de ensino vem trabalhando bastante, está bem avançado, está prontinho, está quase no finalzinho. A ideia é começar em fevereiro do ano que vem, 2025. Muito bom. Sabia que eu tenho formação no Senac também, Paulo? Legal, não sabia, Ó, não. já tinha. Parabéns. Muitos anos atrás. Isso aí. Guia de turismo. Anos atrás é pleonasmo, né, amigo? Muitos anos, Muitos anos. Guia de turismo. Sou formado em guia de turismo. É brincadeira. Mas isso aí, Daniel. Muito legal. O Senac é ótimo. Tem uma preparação incrível. É. Item 10. Reforma tributária. Setor de combustíveis vai ganhar muito em termos de investimento. A pauta está em audiência pública no Senado. Primeiramente, o Senado está fazendo audiências públicas nessas 2 semanas. É importante todo mundo da revenda participar. Ele pode participar, tem lives e tudo mais, que faz essa discussão. O setor de combustíveis, né, apesar de ter uma possibilidade aí de ter o famoso imposto do pecado, né, mas hoje há um consenso do CONFAS de se manter não por alíquota, mas por valor, em que esse valor, obviamente, terá que ficar, ou teria, né, dependendo do que fizer, a não ser que tenha o imposto do pecado, no patamar de 27%. Lembrando hoje que a média nacional dos impostos é entre 40% e 45%, ou seja, quando você compra uma gasolina, você está pagando no mínimo 40% de imposto. Se for para 27%, já tem um ganho, não é, Daniel? Esse é o primeiro ponto. Então, vai baixar o imposto. Segundo ponto é que o imposto seria um valor e não uma alíquota. Ou seja, o que significa hoje? Os produtos do futuro seriam uma alíquota de 20%. Está estudando entre 25% a 27%. Então, o que vai acontecer? Ele não vai ser efeito cascata, cachoeira, né? Um imposto em cima de imposto, em cima de imposto. O produto sai lá do fabricante, quando ele chegar lá no revendedor, que é a loja de roupa, a loja de qualquer tipo de produto, quando ele vender ali, o preço vai ser mais ou menos como acontece nos Estados Unidos, como acontece, por exemplo, na Argentina. Você vai olhar aquele produto, é o preço de custo dele, com ganho do lojista, obviamente. E em cima daquele preço, você vai pôr o imposto. Então, por exemplo, hoje a gasolina sem imposto, ela custa mais ou menos R$ 3,80. Então, você vai ver lá no preço, R$ 3,80. Ah, tudo bem, põe o litro. Aí, no final de calcular, vou te cobrar R$ 3,80 mais R$ 2,40 de imposto. É mais ou menos isso que vai acontecer, só que o imposto vai ser menor. Então, como hoje é R$ 2,40, pode ser que ele fique em torno aí de R$ 1,50, R$ 1,80 de imposto. Isso é o que os governadores querem, que não fique por alíquota. Você faz uma média, anualmente faz uma correção, que esse produto pode subir ou descer, mas seja um valor. Ou seja, quando você for comprar um litro de gasolina, você já vai saber, você está pagando R$ 3,80 mais, sei lá, R$ 1,50 de imposto. E não uma alíquota em cima disso. Né? Então, o outro ponto importante é que vai ajudar imensamente a questão da sonegação de produto adulterado. Porque aí, cara, é custo até de custo. Então, não vai dar para fazer mais essa sacanagem, porque você vai receber o produto no posto sem imposto, igual o cara que hoje faz para esse crime organizado. Então, todos vão ter o custo igual, porque todos vão comprar de alguma refinaria ou uma formuladora que tem preço de mercado. E só depois é que o imposto vai ser cobrado. 2026 isso está resolvido, não é isso? Então, é preciso, obviamente, o Senado terminar
que nós estamos na fase, gente, a reforma tributária já foi aprovada e sancionada. Sim. Está na fase de regulamentação. Isso, para 2026 está estando tudo no regulamento redondo. e começa. Aí vai começar. Não Ah, sei como é que vai acredito. ser a forma, se é gradual. Certos produtos serão de Mas forma já está gradual. gradual, né? Porque foi aprovada lá atrás. Exatamente. Lá em 2022, se eu não me Isso aí, engano. meu gente. Muito bom, isso é ótimo, hein, Ótimo, Paulo? sensacional. Muito bom. Nosso setor é incrível. Exatamente. Acho que vai resolver muita coisa aqui. Muita né? coisa, E a cara. gente já está vendo as coisas mudando, hein, Paulo? Não à toa que venha já a ter nações, né, contra o crime organizado, já para evitar isso. Isso aí. Paulo, e a última pauta fui eu que inseri essa, e eu acho que você já sabe um pouquinho dela, né? A gente já citou alguns já pontos falou que aqui, tem né? muito a ver. DF não tem estrutura energética para instalar carregadores super rápidos para veículos elétricos. Isso aqui tem muito a ver com os transformadores. E sabe qual foi a última que eu ouvi essa semana da Neoenergia? Não. Que eu preciso instalar uma subestação ao lado do meu posto. Para você ter. Para eu ter um carregamento de carro elétrico. A pergunta que não quer calar, Daniel, dá uma dica aí do custo dessa subestação. Cara, uma subestação dessa, ela vai partir de uns 150, 200 mil reais. Meu amigo, pelo amor Agora de Deus. você imagine a burocracia, Paulo. Pra eu instalar pegar isso. um espaço público. Aonde você vai colocar? Mas só pode ser no Extinho, né? E no espaço público. No espaço E quem vai ceder? Tem que ser o GDF. E ainda mais um lugar tombado. Como é que eu vou conseguir aprovar um negócio desse? O GDF tem interesse, porque ele é pró a carros elétricos. Sim. Ele é o maior incentivador, tanto que ele não cobre PVA. É. Agora, tu imagina a burocracia, Paulo. Já pensou? De eu ter que E vai ter cliente suficiente para pagar seu custo, Daniel? projeto, fazer projeto, contrata engenheiro e faz, e manda projeto, e aprova, e chama bombeiro. E Brasília é uma cidade que tudo que você faz viraliza, né? Que é o centro da política. Nossa. Aí, o que o Imagina bombeiro não vai jornalista. fazer? O que o bombeiro não vai fazer? Veja que outro dia nós trouxemos aqui como pauta. Bombeiro já em São Paulo está dizendo que você tem que ter um afastamento de 5 metros. Onde você vai... Garagem, prédio já não estão aceitando, Onde né? você vai achar Carros vaga elétricos. suficiente para ter 5 metros de distância do próximo? Você tem que levantar uma parede contra fogo. Você tem um investimento de subestação e se o bombeiro começar a usar esse modelo aí, que é o que vai acontecer. Outros países já não aceitam estacionamento carro elétrico. Na China não aceita em subsolo. Não aceita. Em garagem. Em garagens, né? Porque se ele pega fogo, o prédio inteiro pega fogo. Porque o fogo não apaga. Né? Mas, independente disso, é frustrante, né, Paulo? Porque com esse aumento de carros elétricos, ninguém quer deixar um dia inteiro carregando o seu carro. Perfeitamente. E aí a gente quer instalar, os postos querem instalar carregadores super rápidos, Pra ter um mas não cliente tem ali, como. por 20 minutos. E a imagem que eu tenho, Paulo, é de você plugando, vamos lá, o dono de posto investe lá 200 mil num carregador super rápido. Exato. Imagina essa cena. Aí na hora que o cara vai plugar, ele vai lá, pluga no carro dele, um carregador super rápido de 200 mil reais. O que acontece? O bairro todo apaga a energia. Porque não tem capacidade, ele não suporta a energia de fazer um supercarregamento de carro rápido. É isso que o DF enfrenta e, claro, eu acho que não é só o DF, eu acho que outros estados também estão enfrentando isso. E vários estados, viu, Daniel? nós do Cinti Combustíveis estamos fazendo reuniões sobre isso. Ontem mesmo eu estava reunido com uma empresa de venda de equipamentos de carregamento. Você tem procurado muito isso, né, Daniel? Sim, eu tenho sim. visto aí você fazer. Porque está crescente a venda de carros elétricos. A gente tem que fazer alguma coisa, Paulo. Verdade. Né? A gente tem que ver, a gente tem que acompanhar. E eles falam, não tem nada disso. A Neoenergia não precisa de uma subestação, você não precisa trocar o transformador. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma parceria. Você instala o carregador super rápido e se ele funcionar, eu te pago e compro o equipamento. Sim. Será que ele tem interesse? Pode ser, a gente pode procurar, né? Aí o negócio também não anda, entende? Parece que tem alguma coisa errada, uma comunicação ali ou aqui, e parece que o negócio não está andando. Mas eu consegui ontem uma pessoa que falou que vai entrar em contato com o GDF, com as pessoas certas no GDF. Que bom. Vão chamar na mesa a Neoenergia e falar assim, ó, tem posto no DF querendo instalar o carregador super rápido, tem um orçamento lá para aprovar e a Neoenergia não está querendo fazer a instalação lá.
para atender. Vamos ver o que vai dar e a gente continua contando aqui no Dono do Posto. É isso aí, galera. Será que você acha que anda? Não sei, cara. Eu acho que daqui uns 15 anos. Talvez. Eu ainda acho que o carro elétrico vai ser uma questão de luxo. Para poucos. Eu né? ainda acho que o problema maior, Daniel, na minha opinião, ainda é muito sério mesmo, é a bateria. Porque carro elétrico, eu lembro que você falou isso para mim. Meu celular aqui, ó, tá com 2 anos e meio. Eu vou trocar porque a bateria já tá... Você tem que trocar, porque a bateria não dura. Dura o quê? 5 horas? E uma coisa é você trocar uma bateria disso aqui ali na Feira do Paraguai, aqui em Brasília, viu, gente? Que tem um lugarzinho que você faz. Não, e eu vou Outra coisa é do carro elétrico. Sabe, eu conversei muito, isso aqui em off, tá, gente? E infelizmente é assim quando a gente fala de bateria. Uma vez eu fui trocar na autorizada da Apple a bateria, porque a Apple tem uma autorizada que troca a bateria. Sim. E aí eu cheguei lá, agendei para fazer a troca da bateria, ia pagar 600, 700 reais por uma bateria original da Apple. Né? Que na verdade não é original. Não sei se você sabe, mas eles não vendem a bateria original. Eu sei. Né? Mas é um serviço original Apple, né? E aí eu cheguei lá, agendado tudo certo, né? Faça backup, tudo, fiz tudo. Cheguei lá, o cara falou, olha, a gente não pode fazer para você a troca da bateria, porque você está utilizando o sistema beta da Apple. Poxa, se vocês tivessem me falado, eu não tinha vindo, né? Então, porque eu estou usando o sistema beta e iOS, eu não posso trocar a bateria? É por isso. Aí, então, tá bom. Então, a partir de agora, eu vou trocar meu celular. Porque eu não vou ficar andando com o meu celular, que a bateria não dura 4, 5 horas. É isso que está acontecendo. Aí eu fui trocar o celular. Na troca do celular, tem toda aquela troca de celular, porque ele ia comprar o meu celular usado. Ele me fez uma oferta que eu achei bem atraente. E nisso, eu fui conversando com ele sobre isso, sobre a bateria. Sabe o que ele me falou? Daniel, ainda bem que você não trocou, porque se você me aparecesse com a bateria trocada, eu não ia comprar o seu celular. Exatamente. Independente se ela fosse nova e trocada na Apple. Por quê? Porque mesmo que você tenha trocado na Apple e seja uma bateria nova, o seu celular vale menos do que a bateria original usada e gasta. Caraca, olha aí. A original vale mais gasta do que uma trocada. Por quê? Não sei. Porque o seu celular ainda está lacrado. Ele ainda é a prova d'água. A partir do momento que ele é aberto, mesmo pela Apple, você perde a originalidade e a prova d'água dele. Olha que loucura. Então, e tudo isso você vai chegar no carro com os mesmos problemas. Então, eu acho que ainda o problema é a bateria e eu acho que ele não vinga. Muita gente está desistindo do carro. E eu tenho uma pergunta para você, Paulo, diante de tudo que eu te falei. Seu celular é Apple, é a prova d'água, não é? Até 1 metro, 2. Não sei, Nunca testei. Apple é a prova d'água, 1 metro, 2. Nem testo mais. E a minha pergunta é a seguinte para você, Paulo. Um carro elétrico é a prova d'água? Não é? Carro elétrico molhou já era, meu amigo. Como é que funciona isso? Porque é o seguinte, eu tô com um relógio Apple. Daniel, não adianta a bateria ser a prova d'água, se o resto do carro não é a prova d'água. Vê o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul? Os carros tudo foram dados como perda total. Então, vamos lá, você tem um relógio que não é digital. Sim. E o meu é digital, é da Apple. Essa bateria aqui vai durar 2 anos, é igual o celular, vai durar 2 anos. Certo? Ela é lacrada, ela é a prova d'água. O seu é a prova d'água? É a prova d'água. O seu troca a bateria. Troca. E continua continua. Continua o a prova d'água. O seu não, pelo jeito. O meu é a mesma coisa do relógio, do celular. Abriu, amigo, já era. O problema do carro é esse. Se abrir lá para tirar a bateria, provavelmente vai ter o mesmo problema. E o pior não é isso, é que o carro não é a prova d'água, né? Porque se chover e ele estiver inundado, banco estraga, motor e um monte de coisa estraga. Mas é isso aí, Daniel. É outro pulga aí, hein, amigo? Como é pulga. que faz se o carro inundar a bateria, hein? Aí sabe como é que faz? Não sei, cara, não tenho a menor ideia. A combustão, a gente sabe. Eu já tive uma lancha que afundou no Lago Paranoá. Com R$ 1.500 eu resolvi. Eu tive um carro que deu calço hidráulico e mandou arrumar e resolveu. Quanto? Foi muito caro? Não, 2 na época mil? eu não lembro, porque o seguro pagou, então não teve problema. Mas resolveu? E o elétrico? E o carro ficou normal. O elétrico como é que resolve? Sabe Deus. Trocar todas as baterias? Sabe Deus, Daniel. O carro novo? Gente, muito obrigado. Valeu, dono do posto. Vamos encerrando por aqui. Vamos mandar um abraço aqui pro nosso patrocinador, né, Daniel? Olha aqui, o Web Posto. O Web Posto está sempre aqui com a gente, um software sensacional. Nós você que é dono de nosso posto, super confiável. Vale a pena, viu? Vale sim. Tente a experiência que você vai gostar. É isso aí.
Dono do Posto, Daniel Costa e Paulo Tavares. E até a o semana próximo. que vem. Tchau, Abraço. tchau.